motivo de alegria, uma vez mais, estarmos na casa do Senhor, dessa vez com essa responsabilidade imensa de poder estar ministrando a palavra de Deus. Prometo aos irmãos que serei breve, até a meia-noite, 1 hora, eu entrego o microfone. Aleluia. Irmãos, Marcos, Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Aleluia. Quero desde já agradecer ao pastor Valdinelli, pela confiança e a oportunidade que nos foi concedida. Eu que outrora não medi esforços para satisfazer a vontade do inimigo, hoje, sempre que eu posso, que Deus me permite, eu estou prontificado a fazer a obra dele de acordo com o que ele me conduz, irmãos? E o Senhor colocou no meu coração essa passagem, a qual os irmãos, eu creio que todos, pelo menos uma vez, já ouviram falar. Ele se encontra em Marcos, capítulo de número 5. Aleluia. Quantos acharam, pode dizer amém? Aleluia. Quem não achou, misericórdia. Amém. Sendo assim, Marcos, capítulo 5. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Glória a Deus. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogavam-lhe muito que os não enviassem para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo o permitiu. E saindo aquele espírito imundo, entraram os porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram o que acontecera aonde o endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogaram o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse: Vai-te para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes qual grandes coisas te fez o Senhor, como teve misericórdia de ti. Podeis assentar. Glória a Deus. Passagem bem conhecida, meus irmãos, aonde Jesus ele liberta um homem ao qual, para muitos da sociedade, para aqueles que viviam ao redor dele, era um projeto falido. Era alguém que não podia
chegar perto. A palavra nos fala que muitos tinham medo, pastor, de chegar perto daquele homem. Muitos não queriam nem se aproximar dele, porque fala que ele era muito nervoso, que ele era possesso, aleluia. E era melhor ficar longe daquele homem. Assim também eu me vejo nessa história, pastor, como eu trago para a minha vida. Porque outrora, como muitos aqui sabem, não só eu, mas alguns que aqui estão, ou pelo menos conhecem alguns dessa forma, que outrora estava como esse homem, possesso por uma legião, não somente por um, mas uma legião, o qual nos envergonhava, o qual nos fazia andar por caminhos estranhos, nas noites vagando como zumbis, aleluia, aonde nós perdíamos a nossa dignidade, o nosso respeito com a sociedade e principalmente no meio de nossa família. Mas antes de entrar nessa história, pastor, eu quero colocar algo que Jesus fez antes, o que Jesus passou para chegar até aquele homem. Note que eu disse para você que o homem, ele muitas das vezes discrimina aquele demoniado. O ser humano muitas das vezes se afasta, mas Jesus, por vir à volta, é o contrário. Jesus ele não faz, pastor, acepção de pessoas. Inclusive, Jesus ele passa algumas coisas para poder ir de encontro a esse homem, para poder mudar a vida desse homem, para poder mudar a história desse homem. Jesus passa por uma situação antes, na palavra do Senhor vem dizendo que após ele estar pregando ali na beira da praia, ele pregava sobre a lei da semeadura, sobre o grão de mostarda, e a palavra do Senhor vem dizendo que ele fala também sobre a parábola da semente, e logo depois ele fala para os discípulos: entrem no barco e passamos para outra margem do rio. Glória a Deus. Jesus sabia, irmãos, o que iria passar. Jesus sabia o que esperava ele no caminho, até ele chegar aonde ele desejava, até ele chegar no ponto a qual ele tinha que fazer aquela obra. E ele sabia que iria enfrentar dificuldades. Não é diferente em nossas vidas. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo, mas para chegar nesse alvo, para chegar nesse objetivo, existe um processo. E muitas das vezes, esse processo é árduo. Muitas das vezes, esse processo requer que nós venhamos fazer renúncia. Esse processo, às vezes, até arranca lágrimas de nós. Glória a Deus. Mas Jesus não se importava com isso, porque quando se trata de alma, Jesus ele faz o maior dos sacrifícios. Glória a Deus. Que sacrifício é esse, Deus? É o sacrifício de se entregar a própria vida na cruz, para perdoar os meus e os seus pecados. Então, para Jesus salvar, para Jesus libertar, para Jesus curar, ele não mede esforço, ele faz o que é preciso fazer, aleluia. Mas muitas das vezes nós somos ingratos, muitas das vezes nós recebemos algo de Deus e viramos as costas, assim como eu fiz várias vezes, e até perdi a conta, passou de vergonha quando eu olhei a notícia. Mas pela misericórdia de Deus, ele ainda continua insistindo em nós. Aleluia. Porque a própria palavra do Senhor nos fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Quando ele fala 70 vezes 7, ele não está falando de quantidade. Ele está falando ao contrário. Não existe quantidade certa para perdoar. Devemos perdoar constantemente. Assim é a visão dele para conosco. Não importa quantas vezes você cai. Não importa se você tropeçou. Não importa se você está parado. Aleluia. O que importa para Jesus é você levantar, chacoalhar a poeira e continuar caminhando. E continuar seguindo. Porque o próprio Jesus fala: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. O Senhor está falando: não importa a maneira que você está, vem comigo, meu filho. Está passando dificuldade, está passando luta, está passando por provação, passa por Jesus. Aleluia. Porque a palavra do Senhor nos fala que quando Jesus entra no barco com aqueles discípulos e sai ali em direção a Gadara, a palavra
nos fala que havia outros barcos, pastor Pedro. Aleluia. Mas o que eu noto, irmão William, é que a palavra não fala que esses outros barcos também chegou do outro lado. A palavra fala que o barco que Jesus está chegou do outro lado. Glória a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, não importa a situação, não importa a tempestade, não importa a luta, o gigante que está te apontando. Se Jesus estiver no barco com você, meu irmão, a vitória é certa. Se Jesus estiver no barco com você, meu irmão, e falou que você vai chegar, você vai chegar. Aleluia. Pode ter certeza disso. Ainda que você pode estar todo machucado, ainda que você pode estar se arrastando, Jesus ele te pega pelos braços e fala, você vai conseguir. Porque em livro de Josué, no capítulo de número 1, ele fala para Josué 3 vezes, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu te ajudo. Aleluia. E a palavra do Senhor também nos fala em Isaías, capítulo 13, capítulo 43, versículo 13, que ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há nada que possa escapar das minhas mãos. Aleluia! Quem impedirá? E por vira-volta, o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, também vem nos falando que, porque para Deus nada é impossível. Eu creio. Então, se Jesus falou, meu irmão, vai em frente. Se Jesus falou, meu irmão, persevera. Se Jesus falou, meu irmão, siga. Se Jesus falou que vai pregar, você vai pregar. O diabo pode ter falado que você não vai louvar, mas se Jesus falou, você vai louvar. Glória a Deus. Aleluia. E eu me interessado nessa passagem, pastor. E quando Jesus está com aquele discípulo no mar, ele não acalmou apenas uma tempestade, apenas a tempestade natural. Qual é a outra tempestade, meu irmão? A tempestade que se encontrava dentro dos discípulos. Porque a palavra nos fala que quando surgiu aquela tempestade, Jesus estava dentro do mundo. Glória a Deus. E os discípulos se apavoraram, atemorizaram, presbítero Júnior. Os discípulos ficaram com medo e despertaram o mestre. Glória a Deus que eles estavam com Jesus, meu pastor. Aleluia. E a palavra nos fala que Jesus repreendeu aquele vento, olha para os discípulos e fala: por que vocês são tão tímidos? Algumas tradições, por que são tão medrosos? O que Jesus está falando? Você está com medo de quê, meu irmão? Eu estou com você no barco, será que você não me conhece, não? Você segue eu, você está comigo e está com medo de uma tempestade. Aleluia. Glórias a Deus. Aqui Jesus está acalmando a tempestade que se encontra dentro deles, ou seja, o medo, o desespero, o apavoro, o achar que não vai conseguir. É uma luta que nós temos com nós mesmos. É o nosso pior inimigo, que somos nós. Muitas das vezes, porque não acreditamos no nosso potencial, principalmente naquilo que Deus pode fazer. E o Senhor acalmava a tempestade dentro deles. Aleluia. Uma coisa, meu irmão, é você estar numa peleja, mas você ter paz dentro de você. E outra coisa é você demonstrar estar em paz diante da peleja, mas dentro de você está uma batalha interna. É por isso que muitas das vezes nós deitamos para dormir e acordamos mais cansados do que no momento em que nós fomos deitar. Por quê? Porque nós estamos numa luta dentro de nós mesmos. Mas Jesus acalma essa tempestade. Glória! O Senhor está visitando vidas nessa noite. Aleluia! O Senhor está acalmando corações nessa Glória! noite. Pessoas que outrora deitadas não conseguiam dormir por conta da luta consigo mesmo. O Senhor está repreendendo essa luta nessa noite. Está falando: acalma, que eu sou contigo. Não se desespere, que eu te ajudo. O Senhor está visitando corações nessa noite. Eu creio, Jesus. Aleluia. O Senhor está dizendo para a mãe nessa noite: acalma, que o seu filho está nas minhas mãos, a tua filha está nas minhas mãos. Aleluia. O seu marido está nas minhas mãos, o teu irmão, o seu parente, eu estou cuidando deles. Acalma. Glória a Deus. E resolveu, pastor, Jesus ter acalmado aqueles discípulos dentro deles ali naquele momento. Você quer um exemplo? Pedro, aleluia, grande Pedrão. A palavra nos fala em Atos capítulo 12. Pedro estava preso. E a palavra nos fala que a noite antes do dia que Herodes iria apresentar Pedro para o povo
morto, a igreja estava em contínua oração. É a importância que o pastor Kleber pregou nessa noite, a oração. É o que tem poder para nos confortar, nos acalmar. E a palavra nos fala que a igreja estava em contínua oração e Pedro, sabendo que iria se apresentar para ser levado ao morro, o que Pedro estava fazendo? O mesmo que Jesus fez lá no barco. Quando ele estava apavorado, Jesus estava dormindo. Jesus acalmou a tempestade dentro dele. Agora Pedro se encontra morto, preso. Porém, Pedro estava dormindo também. E o Senhor mandou o anjo para dar livramento para ele. Por que Pedro dormia? Porque Jesus chegou na vida dele. E ele sabia que, independente da situação, independente da luta que ele estava passando, o Senhor iria pelejar com ele. Porque a própria palavra de Deus nos fala que essa batalha você não tem que pelejar sozinho. Aleluia. Agora, Jesus e os discípulos chegam ao outro lado. Vence a tempestade, chega ao outro lado. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos fala que ali havia um homem conhecido como endemoniado de Gadara. Jesus enfrentou tudo isso para poder ir de encontro a esse homem, para libertar essa vida. Irmãos, às vezes nós não sabemos, não chega o nosso conhecimento o que Jesus fez para poder chegar até você. Mas eu tenho certeza que Ele não desistiu. É por isso que nós estamos aqui hoje. E para Ele não tem dificuldade, não tem barreira, não tem gigante que pode parar Ele quando Ele quer salvar a sua vida. Quando Ele quer trabalhar em prol de você, Ele enfrenta qualquer um, Ele enfrenta com todos, inclusive a ponto de dar sua própria vida para nos salvar e nos libertar. Aleluia. E a palavra nos fala que ali um carro endemoniado. Eu queria expressar para os irmãos algo que me chamou a atenção aqui, olhando, deparando com esse texto e com a minha vida. Eu anotei tópicos, pastor, do que o demônio ele faz nas nossas vidas. Eu queria compartilhar com os irmãos. O diabo, ele destruiu a vida deste homem. O diabo, ele tirou a paz desse homem. O diabo tirou a dignidade desse homem. O diabo tirou a família desse homem. Aleluia. O diabo tirou o sono desse homem. Glória a Deus. A primeira coisa que esse texto relata é que esse homem, ele possuía demônios. E como nós lemos uma legião, eu fui pesquisar o que significava legião, pastor. E chegou a conhecimento sobre os estudos que eu fiz, que legião era um nome dado para um exército na década de 50 da antiguidade, mas não era um exército qualquer. Era um exército com mais de 1.000 homens, ou para ser bem específico, de 6.000 homens para cima. Detalhe, homens fortemente armados, preparados para a guerra, preparados para matar, para destruir. E a palavra nos fala que esse homem, ele tinha uma legião dentro dele, tinha demônios dentro dele. Segundo detalhe que eu notei nessa passagem, aleluia, vem nos falando que existia uma força maligna nesse homem, no qual o ser humano não podia conter. Aleluia, é por isso que o Senhor Jesus nos fala, tem casta, que ela só sai à base de jejum e oração. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro tópico, eu estou adiantando, irmãos, por conta do tempo. Essa força maligna, ela levava ele a um sentimento de raiva, aonde fala que ele quebrava milhões, algemas, nada podia conter aquele homem, por conta do que possuía ele, era mais forte. Ele estava tomado por um senso de autodestruição, porque a Bíblia nos fala que ele se feria com pedras, ele machucava ele mesmo. Se ele machucava a si próprio, imagine o próximo. Glória a Deus. E Satanás também leva ele ao tormento, porque a Bíblia nos fala que ele andava em grupos, ele andava apavorado, ele não tinha sustento. Glória a Deus. Isso são coisas que Satanás faz nas nossas vidas. Isso são coisas que o inimigo ele faz em nós. Mas
de contra-resposta, vem Jesus. Aleluia. Aleluia. O Salvador. Glória. Aquele que liberta, aquele que salva. Aleluia. Jesus vem de encontro àquele homem. E o que Jesus faz por esse demoniado? A primeira coisa que Jesus faz quando encontra com ele é libertar ele. Aleluia. É expulsar aquela legião de dentro dele, pastor. É tirar dele aquilo que fazia ele tornar uma pessoa má. É tirar dele aquilo que afastava ele da sociedade. É tirar dele aquilo que literalmente acabava com a vida dele. Glória a Deus. Jesus, ele nos liberta. Jesus, ele tem poder para tirar da nossa vida aquilo que nos leva à morte. Jesus, ele devolve a dignidade na vida. Agora esse homem está sentado aos pés de Jesus. Ele não tinha paz, não dormia, ele estava em meio à tempestade quente que soprava na vida dele, maior ainda do que aquela que estava na vida dos discípulos. Aleluia. Mas Jesus chegou e fez como fez com os discípulos a caminho daquele ponto. Jesus acalmou a luta que estava dentro dele. Jesus trouxe paz para o coração dele. Jesus trouxe senso para a vida dele. Integridade moral Jesus devolveu para ele. Aleluia. E a palavra do Senhor nos dizendo também, ao meu ver, nessa passagem, que este homem, ele estava vestido. Ele estava com o seu corpo coberto, porque a palavra nos fala que ele rasgava suas roupas. Ele não tinha zelo pelo seu corpo. E a palavra de Deus nos fala que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Agora, ao invés dele se machucar, ao invés dele rasgar suas vestes, ele está cuidando do seu corpo. Ele está zelando por aquilo que Deus deu para ele. Aleluia. Este homem também está em perfeito juízo. Como Satanás faz na mente deste homem, Jesus reverte e restaura a faculdade mental. Aleluia. Esse homem agia sem intenção, ele não sabia o que fazer, mas Jesus chega. E quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Eu creio, Deus. Aquilo que era morte se torna vida. Aquilo que era choro se torna alegria. Glória a Deus. Jesus faz esse homem voltar a si, voltar a ter consciência do que está fazendo. Glória a Deus. E enfim, Jesus restitui família. Aleluia. Porque a palavra nos fala que quando ele pede para servir Jesus, Jesus fala que volta para a sua casa, está falando de família. Volta para os seus, está falando de família. E fala o que eu fiz por você. Aleluia. O diabo pode ter nos arrancado por algum tempo da nossa família, assim ele fez comigo. Aonde afastou nós de todos aqueles que nós amamos. Mas quando Jesus chega, meu irmão, não, eu vou falar de tudo porque é para você dar glória. Quando Jesus chega, meu irmão, aleluia, ele vai restituir a família, ele vai restaurar o casamento, ele vai restaurar emprego, ele vai libertar dos vícios, aleluia. Ele vai fazer a obra por completo na minha e na sua vida, porque Jesus faz isso. Esse é o Jesus o qual liberta, esse é o Jesus o qual morreu no madeiro por mim e por você. Glória a Deus, obrigado, glória Senhor. A Deus. Agora, porque dentro dessa palavra, Jesus falando volte para a sua família, eu chego ao entendimento, pastor, que ele tinha filhas, que ele provavelmente poderia ter filha, provavelmente ele teria uma esposa. E eu me pego pensando, quando ele estava possuído por aquele demônio, como que a família dele não estava? Chorando, entristecidos. Eu falo isso tomando de exemplo a minha própria vida. Os familiares chorando, entristecidos. Aleluia, eu não tenho filho, mas quem tem filho, os filhos falando, mãe, cadê o pai? O que a mãe falava com o filho? Creio eu que não tinha palavras, mas tinha lágrimas. Mas quando Jesus chegou, quando Jesus chegou, glória! Aí quando Jesus chega, a filha pergunta, mãe, cadê o pai? Seu pai está lá na igreja, louvando. Oh, glória!
Cadê o seu filho? O meu filho está pregando a palavra de Deus, aleluia. Não sai mais lágrimas de tristeza, pode sair lágrimas, mas dessa vez são lágrimas diferentes, são lágrimas de alegria, são um sorriso, aleluia. É prazer em dizer: esse é meu filho, esse é meu marido, essa é a minha esposa, a qual o Senhor me deu. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas. É isso que Jesus faz. Quando Jesus está no barco, a coisa é diferente. Quando entregamos a vida para Jesus, Ele nos liberta, Ele nos tira do pó e nos leva para sentar com príncipes e reis dessa terra. Ele nos tira da humilhação e nos coloca da exaltação. Ele nos tira da vergonha e nos coloca em lugar de honra. Aleluia. Assim, eu agradeço a minha rica oportunidade no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.